No vídeo de hoje eu quero continuar tratando sobre o tema sobre o assunto, na verdade, o credo econômico do liberalismo clássico. Eu já gravei um vídeo sobre isso, fazendo uma pequena introdução ao texto, beleza? No primeiro parágrafo apenas. Eu, na verdade, fiz a leitura do primeiro e do segundo parágrafo do livro texto base que eu estou utilizando e que está me ajudando na construção desta playlist de história do pensamento econômico aqui no canal, de forma introdutória. Este pequeno livro do Hunt, História do Pensamento Econômico. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. Bom, já gravei diversos vídeos sobre esse capítulo 4 desse livro, e o capítulo 4 ele tem por título... Deixa eu só voltar aqui. O título do capítulo 4 é o seguinte: o liberalismo clássico e o triunfo do do capitalismo industrial. Isso acontece por volta ali dos anos de 1700 dos anos de 1700. Então, século XVIII, né? Século XVII, século XVIII. E aí esse livro ele começou trazendo questões sobre o credo psicológico, credo aqui entendido como crença. E eu já gravei alguns vídeos sobre o credo psicológico, eu não vou aqui trazer isso de volta como forma de revisão. Então, dá uma olhada na playlist que você vai encontrar vários vídeos sobre o credo psicológico, que basicamente são 4 sobre a natureza humana, que os liberais clássicos entendiam. E o credo econômico, começando nessa série de vídeos e fazendo a leitura do texto para a gente tentar entender, então, da perspectiva deste autor, que, pelo que eu percebo, ele tem um viés mais à esquerda, não sei dizer se é marxista, enfim, tem um viés mais socialista, com certeza. Agora, qual vertente específica eu não sei dizer. O fato é que o livro dele tem esse viés, você já está avisado no vídeo sobre isso. Bom, o credo econômico, então, continuando, ou seja, a crença econômica dos liberais clássicos, diz o seguinte aqui: por outro lado, um dos princípios fundamentais do liberalismo clássico era de que os homens, sobretudo os homens de negócio, deveriam dispor de liberdade para dar vazão a seus impulsos egoístas. E aqui egoístas entendido como um dos pressupostos da natureza humana, do credo psicológico, que todo ser humano é egoísta no sentido de que ele evita o mal e busca evita a dor e busca o prazer. O que implicava a supressão dos mecanismos de controle e coerção impostos pela sociedade, exceto os dispensáveis. Esta contradição aparente foi resolvida pela doutrina econômica liberal. Sem negar a existência da competição e da rivalidade motivadas pelo egoísmo irrestrito dos homens em uma economia de mercado, os economistas liberais afirmavam que essas relações de competição eram benéficas. A competição é benéfica tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. Esse é um pressuposto básico, né? Essa visão foi anunciada ou enunciada na maior e mais profunda realização intelectual do liberalismo clássico, a obra de Adam Smith, A Riqueza das Nações, publicada em 1776, que é considerado o pai da economia moderna. Adam Smith, acreditava que, abre aspas, todo indivíduo esforça-se continuamente para encontrar um emprego mais vantajoso para o seu capital, seja ele qual for, que estiver sobre o seu comando. Os indivíduos desprovidos de capital estão sempre procurando um emprego que lhes ofereça o maior retorno monetário possível pelo seu trabalho. Se ambos, capitalistas e trabalhadores, vejo que aqui palavras como capitalistas, trabalhadores, força de trabalho são termos marxistas, que o Karl Marx utiliza no seu livro. Por isso que eu digo que este livro é de influência provavelmente marxista. Socialista, com certeza, agora se é marxista. Se ambos capitalistas e trabalhadores ficassem entregues à própria sorte, o interesse próprio os levaria a empregar seu capital ou seu trabalho onde este fosse mais produtivo. O interesse pelo lucro faria com que a escolha recaísse naturalmente sobre a produção de um bem que corresponderia às necessidades ou à necessidade das pessoas que elas estariam dispostas a adquirir. Assim, Adam Smith, e de um modo geral todos os liberais clássicos, aqui ele está generalizando, né, se opunham a que uma autoridade ou lei determinasse o que deveria ser produzido. Essa ideia da oferta determinada por lei, né, ou seja, pelo Estado, de certo modo. Abre aspas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos nosso jantar, mas de sua preocupação com o seu próprio interesse. Isso aqui eu concordo plenamente. Não é da benevolência do açougueiro
ou do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas sim de sua preocupação com seu próprio interesse. Com certeza, escreveu Smith. Eu me identifico bastante com o liberalismo. Os produtores dos mais variados bens devem concorrer no mercado e disputar a moeda dos consumidores. O produtor que oferecer o produto de melhor qualidade atrairá mais consumidores. O interesse próprio levará a aprimorar constantemente a qualidade do seu produto. O produtor poderia também aumentar seus lucros, reduzindo ao máximo os custos de produção. Desse modo, em um mercado livre, no qual os produtores, movidos pelo desejo egoísta, ou seja, de evitar aquilo que causa dor e buscar o prazer, e aqui ele traduz isso em lucros, né? Que o lucro é uma fonte disso, para se buscar o prazer e evitar a dor, pelo desejo egoísta de obter mais lucros, concorreriam entre si para atrair o dinheiro dos consumidores. O capital e o trabalho seriam obrigatoriamente, por força do próprio mercado, investidos da forma mais produtiva, o conceito de produtividade, né? Assegurando a produção dos gêneros necessários e desejados pelos consumidores, o que se traduziria nas possibilidades e na disposição manifestada pelos consumidores de comprá-los. Além disso, o mercado levaria os produtores a aprimorar constantemente a qualidade de seus produtos e organizar a produção de forma mais eficiente e menos dispendiosa possível. Todas essas ações benéficas seriam a decorrência direta da concorrência entre os homens egoístas, cada qual agindo em seu próprio interesse. Então essa é a ideia geral, ou a principal ideia do credo, da crença econômica do liberalismo clássico, é que os homens, sendo egoístas, cada um agindo em seu próprio interesse, favorecem também a sociedade como um todo. Isso nada tem em comum com o mundo, e aqui ele cita um outro autor de influência no pensamento do liberalismo clássico. Isso nada tem em comum com o mundo solitário, abre aspas, pobre, torpe e bestial, imaginado por Thomas Hobbes, né? E que ele atribuía à concorrência entre os homens. A milagrosa instituição social que tornaria possível o quadro concebido acima era um mercado livre de toda e qualquer restrição, o livre jogo das forças da oferta e da demanda ou da procura. O mercado agiria segundo Adam Smith, aqui nós estamos passando a visão de Adam Smith, com uma mão invisível, canalizando as motivações egoístas e interesseiras dos homens para atividades mutuamente complementares que promoveriam de forma harmoniosa o bem-estar de toda a sociedade. O funcionamento desses mecanismos implicava a supressão das regras, orientações e restrições de cunho paternalista, e nisso residia o seu maior encanto. Em uma economia capitalista de mercado, a ausência de coerção era compatível com a regularidade natural dos processos econômicos, da qual resultaria a maximização do bem-estar individual e do bem-estar de toda a sociedade, entendida, convém lembrar, com um simples agregado dos indivíduos que o compunham. Aqui entendido a sociedade, então, o conjunto dos indivíduos. Nas palavras de Adam Smith, cada produtor tem em vista, veja bem, as palavras dele mesmo, que é considerado o pai do liberalismo, né? Um dos grandes pensadores. Nas palavras de Adam Smith, cada produtor tem em vista exclusivamente sua própria segurança. Ao dirigir a indústria de modo a que os bens produzidos alcancem o maior valor possível, está preocupado unicamente com o próprio ganho, e nesse caso, como em muitos outros, é levado por uma mão invisível a promover um fim que não figurava em suas intenções. Aqui essa ideia de mão invisível é apenas uma alegoria, né? Não é que significa uma mão invisível. Eu acho que todo mundo entende isso, né? É uma espécie de padrão que acontece no comportamento, e esse padrão dá-se o nome figurativamente de mão invisível. Nem sempre é pior para a sociedade que esse fim não figure em suas intenções. Ao perseguir o seu próprio interesse, frequentemente promove o interesse da sociedade, mesmo que sem querer, de forma mais eficaz do que quando é realmente sua intenção de promovê-lo. Então é bem isso mesmo, né? Eu inclusive concordo com isso aqui, com a visão de Adam Smith. Se um sujeito que busca realmente promover um interesse da sociedade, geralmente não consegue, né? Ele tem que buscar seus próprios interesses mesmo. Enfim, vamos continuar no texto que já está acabando. Eu nunca soube de grandes ações praticadas por aqueles que se dedicam ao comércio em nome do bem comum. Em verdade, esse é um sentimento raro entre os mercadores, e bastariam poucas palavras para dissuadi-los de abraçar causa tão nobre. Bom, eu vou parar por aqui o vídeo e eu quero fazer ainda um terceiro vídeo sobre essa questão da crença
econômica, né, que basicamente envolve o livre mercado. Gravarei o último vídeo sobre esse tema na próxima semana, trazendo uma breve revisão do que eu fiz até aqui sobre essa crença econômica do liberalismo clássico. Eu fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo que eu gravei, uma breve introdução ao liberalismo clássico, e a gente se vê semana que vem nesta playlist de história do pensamento econômico. Valeu!